Olá! No vídeo de hoje a gente vai começar o capítulo 6 do livro Você Pode Curar Sua Vida, da autora Louise Hay. A gente terminou o capítulo 5 falando de mudanças e ela começa o capítulo 6 nos dizendo que para mudar ou para conseguir qualquer cura que a gente esteja buscando, o primeiro passo é usar a sua percepção. A grande questão da percepção é que ela envolve tudo o que você é. A forma como você vê o mundo, como você percebe o mundo, tem a ver com a sua história, a forma como você se constituiu, sabe? Suas vivências, seus preconceitos, seus tabus, o jeito como você lida com as coisas, o jeito como você foi educado. Nem sempre a gente vê o mundo de acordo com o que ele é. Por isso que a gente se ilude muito. Muitas vezes a gente tá vendo as coisas de acordo com o que a gente é, né? Porque a gente projeta tudo. Então, às vezes eu tô projetando no mundo aquilo que eu sou. E a percepção, muitas vezes, ela tira da gente a capacidade de ver tudo. A gente vê as coisas por partes. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que pode me incomodar muito, que pode me trazer desconforto, me trazer dor, me trazer algum tipo de trauma ou alguma vivência que eu não quero enfrentar naquele momento, Freud nos diz que o nosso ego ele usa de alguns mecanismos, e esses mecanismos são vários, que é para nos proteger daquilo. E esses mecanismos, às vezes, eles deturpam a realidade, eles negam a realidade, eles mostram só aquilo com o qual você consegue lidar no momento. Por isso que algumas questões na nossa vida são tão difíceis da gente mudar, porque muitas vezes a gente nem vê. A gente não consegue entender que a gente precisa mudá-las, que são elas que nos fazem mal, que estão causando os problemas que a gente vem vivenciando, tanto na parte emocional, como na parte mental, como na parte física. Porque a gente sabe que o maior tópico do trabalho da Louise é nos dizer que todas as nossas doenças, dores, até os acidentes, tudo que você se machuca tem a ver com alguma questão emocional que está sendo projetada no seu corpo físico. Para a gente trabalhar a nossa percepção e ampliar a nossa percepção e talvez conseguir perceber na gente mesmo o que a gente precisa mudar ou qual parte que a gente precisa curar, a gente precisa fazer um trabalho interno de reconhecimento muito forte e prestar atenção nos sinais. Então, tem alguns sinais que, se a gente olhar direito, eles são claros. Por exemplo, alguma coisa com a qual você. Algum motivo, alguma coisa mesmo, da qual você se recusa a falar, né? Que você muda de assunto quando alguém começa a falar sobre aquilo, que você não quer mesmo comentar, que você prefere colocar a sujeirinha debaixo do pano, ou que você sabe que na verdade aquilo não aconteceu da maneira como você está dizendo, mas você prefere dar uma maquiada. Tudo isso é sinal de que a sua percepção está deturpando a realidade. Ou que ela está querendo te mostrar que você tem uma dificuldade. Então, por exemplo, qualquer assunto com o qual você tem a dificuldade de falar sobre, às vezes tem a dificuldade para admitir até para você mesmo, essa é a sua luta. Essa é uma das coisas que você precisa se esforçar, primeiro para perceber, para usar a sua percepção e entender como aquilo te afeta, em qual área da sua vida aquilo te afeta, por que é tão difícil falar sobre aquilo, né? De onde vem? De onde nasceu esse trauma? Essa questão que tá complicada de eu trabalhar, para eu poder lidar com ela. Porque se tem uma coisa que eu venho observando na vida, a vida é uma grande desilusão. A vida, quando a gente se coloca no processo de se autodescobrir, de descobrir suas questões, suas dores, seus traumas, as coisas que compõem quem a gente se desilude uma atrás da outra. A gente se desilude com os outros, a gente se desilude com a gente, mas isso é tão bonito. A Monja Coen fala que
Desilusão é a melhor coisa que pode te acontecer, porque significa que você não tá mais iludido. Estar iludido é estar vivendo uma mentira. Seja em relação a você, ou o outro, ou a vida que você tem. Então, quando você se desilude, significa que você está se deparando com a realidade. E aí você tem meios para trabalhar, porque se aquela é a verdade, ela é o que existe e é com ela que você tem que lidar. Então, desilusão, por mais que doa e dói, é a melhor coisa que pode acontecer. E muitas vezes a gente prefere ficar iludido. Em relação aos problemas, a gente prefere se iludir, porque se você se desilude, você vai precisar enfrentar aquilo. Se eu reconheço, por exemplo, que alguma coisa me faz mal, que um relacionamento, por exemplo, ele é mais doentio do que saudável, eu preciso lidar com ele. Se algum hábito que eu tenho é mais doentio do que saudável, eu preciso lidar com ele. Se as escolhas que eu fiz na minha vida, elas não estão me fazendo felizes, se eu reconheço, eu preciso lidar com aquilo. Então, a gente não quer lidar. É mais fácil esconder, né? É mais fácil se iludir. É mais fácil fingir que não tá acontecendo. É mais fácil pensar que tá tudo bem. É mais fácil acreditar que você pode ir empurrando de barriga. Mas é o fato da gente estar sempre empurrando tudo de barriga que vem causando todos os nossos problemas. O ser humano está num processo muito intenso de doença emocional, sabe? Quantas pessoas você conhece ou você mesmo estão enfrentando algum tipo de doença emocional muito séria? Uma depressão, crise de ansiedade ou pânico, ou dificuldade de relacionamento, ou infelicidade mesmo, sabe? Assim, não ver felicidade nas coisas, ou um sentimento de vazio. Enfim, todos nós estamos passando por isso, né? Porque a gente se acostumou aí se iludindo ao longo da vida. Só que, por mais que o caminho da desilusão seja sofrido no primeiro momento, ele é tudo que existe. Eu posso demorar para me desiludir. Eu posso preferir viver essa ilusão porque ela é mais confortável, porque eu já conheço. Eu já sei o que se passa dentro dessa caixinha de ilusão que eu tô inserido. Então eu já sei como lidar. Eu não sei como vai ser quando sair dela, mas quando você sai e você vê a realidade e você percebe que aquilo realmente é tudo que existe, você entende que, por mais que você fique protelando, uma hora você vai ter que lidar com aquilo. Então, ok, se você não quer lidar hoje, você vai ter que lidar amanhã, ou vai ter que lidar depois de amanhã, ou vai ter que lidar em alguma hora. Às vezes é uma escolha, consciente ou inconsciente. Se for inconsciente, pior, né? A gente não tem muito acesso. Mas também existem formas da gente começar a acessar essas coisas que ficam guardadinhas dentro de nós. O primeiro passo é se observar. Se observar sem crítica, sem julgamento, porque o que faz também muitas vezes a gente esconder as coisas da gente mesmo é a nossa autocrítica, que é muito pesada. É o nosso julgamento, que é muito pesado. É o fato da gente não entender que ter coisas que a gente reconhece como defeitos, ou ter coisas que a gente entende como desvios de caráter, ou ter momentos que não são aceitáveis pela sociedade, digamos assim, é normal. Todo mundo passa por isso, não significa que você é uma má pessoa, que você não é bom bastante, que você é inferior, sabe? A sociedade estipula um leque de expressões que ela aceita e outro leque de expressões que ela não aceita. E tudo que a sociedade não aceita, a gente tende a camuflar dentro de nós. Mas todos nós temos muito disso que a sociedade não aceita. Então, o primeiro passo é reconhecer isso, é aceitar isso, é abraçar e é não julgar, não se encher de autocrítica, é ser gentil com as suas questões, ser gentil
os seus dramas, com os seus momentos, com a parte que você, sabe, que você não tá bem, que isso aqui realmente é difícil, isso aqui realmente é uma dor, isso aqui realmente é alguma coisa que ainda tem em você. Reconhece. O primeiro passo para a gente mudar a nossa percepção sobre as coisas é mudar o nosso mundo interno. E quanto mais a gente amplia a nossa percepção sobre a gente mesmo, mais a gente amplia a percepção sobre os outros e sobre o mundo. E aí a gente para, por exemplo, de ver as pessoas só como a fachada que elas mostram, ou de ver a situação só como aquilo que está na frente. A gente amplia o nosso olhar e começa a ver o todo. E o todo, ele é muito maior. Existe uma rede de conexões que a gente não está acostumado a olhar para ela. Porque a gente também é meio preguiçoso e a gente só quer ver também o que está muito óbvio. O que não está muito óbvio, por exemplo, num diálogo, o que a pessoa não diz, eu não vou nem procurar entender. Eu tô custando entender o que ela tá dizendo. Que dirá fazer um esforço para entender o que ela não consegue me dizer. E é o que está implícito em tudo, nos relacionamentos, nas pessoas, no mundo. Muitas vezes é o que tem de maior, é o que exerce mais influência, ou é o que tem de mais bonito, ou é a chave da transformação de todas as coisas, a sua e a do mundo e a de todos os processos. É ir além. É não ficar parado no fácil, no óbvio, no que tá dando para ver claramente. Uma pessoa muito raivosa provavelmente é uma pessoa sofrida. Ela só causa dor porque ela sente muita dor. Mas é muito mais fácil ver a raiva, a dor tá escondida atrás desse monte de raiva. E se eu tenho preguiça de entender o outro, e se eu não quero entender o outro, eu só vou ver a raiva. Eu não vou ver a dor, aí eu não consigo ter compaixão por uma pessoa que é cheia de raiva. Agora, por uma pessoa que é cheia de dor, eu consigo ter compaixão. Então, se eu consigo quebrar a barreira da raiva e vou aqui na barreira da dor, ao invés de estereotipar essa pessoa, eu sinto compaixão por ela. E quando você faz isso com você mesmo, é o mais lindo de tudo. Quando você consegue ultrapassar as barreiras da sua própria percepção, da sua própria forma limitada, que a sua consciência te limita, você consegue ir além, entender que você é muito mais. Você é muito mais do que as coisas fáceis de ver. Você é um infinito inteiro. Você é um universo inteiro. Você é um ser cheio de complexidade. E complexidade não é algo ruim, complexidade é algo magnífico. Complexidade é algo que deveria estimular a gente. Porque se é complexo, eu quero saber mais, eu quero entender, eu quero ir atrás, eu quero descobrir, sabe? A gente precisa ter isso, vontade de descobrir, de saber mais, de querer, de ir atrás, de fazer o possível para ir além. Vai além, e aí a gente pode começar a perceber o que a gente precisa mudar, o que a gente já pode mudar e como que a gente faz para chegar lá. Espero que o seu caminho seja cheio de descobertas e curiosidades, porque a gente só acha as respostas se a gente faz as perguntas. Jesus já dizia, bate que a porta se abrirá, né? Ele não falava, a porta tá aqui escancarada, entra logo. Não, bate. Bater é o quê? Faz a pergunta, vai atrás, que aí a porta abre. O mestre só chega quando o discípulo tá pronto. Até o próximo.